Som. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Gilberto. Irmãos, nós vamos estudar um pouco a respeito deste tema tão importante para as nossas vidas, que é o crescimento espiritual. Eu gostaria que você abrisse comigo no texto de nós. Pode se sentar, irmãos, pode se sentar aí, fique à vontade. Tá cortando um pouco. Vou descer aqui embaixo porque fica lá em cima, fica muito longe dos irmãos. Não sobe mais. Fica mais pertinho de vocês. Não, deixa eu puxar um pouco para trás. O tema, irmãos, que nós vamos falar é sobre crescimento espiritual ao longo de todo este mês. E cada um dos dias nós vamos falar a respeito de uma das áreas para este crescimento. Eu estou ouvindo alguma coisa aí. Eu acho que é o microfone. É algum microfone? É. Não? É uma rádio pirata. Tá torto, tá vendo? Nós vamos falar a respeito de crescimento espiritual. E cada um desses dias nós vamos abordar uma das áreas sobre o crescimento espiritual. E nós vamos ler lá em Colossenses, capítulo de número 1, o verso de número 9 e 10, que nós fizemos a leitura, que o texto vai nos dizer assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós, na nossa jornada e na nossa vida com Deus, nós passamos por várias fases e por várias etapas. Quem se converteu há mais de 20 anos atrás, quem conheceu a Jesus há mais de 20 anos atrás, sabe que ao longo desses 20 anos, sabe que passou por diversas fases e momentos espirituais. Se eu perguntar para alguém aqui, quem que é o mais velho aqui de conversão? Quem aqui tem mais de 50 anos de conversão? Tem alguém? Ninguém? O Mota foi embora. Motinha não está mais com a gente, aí não tem mais um Mota. 40 anos de conversão. Alguém tem 40 anos de conversão aqui? A irmã, 40 anos de conversão? Então, se a irmã tem 40 anos de conversão, a irmã é de nós aqui, a que se converteu há mais tempo. Mas também tem aquele que se converteu há menos tempo. Quem está aqui há menos de um ano? Tem alguém aqui há menos de um ano? A irmã também há menos de um ano? Não completou um ano ainda, irmã. Meu Deus, já acostumei tanto com a irmã, parece que a irmã está aqui já há tanto tempo. A irmã, quanto tempo faz que a irmã se converteu? Uns 3 meses, 4 meses, 5 meses, mais ou menos isso daí. A irmã faz mais, né? Vai fazer um ano. Então, tá bom. Então, a irmã Maiara é a mais nova aqui entre nós. Dentro deste período que nós passamos, eu nasci na igreja, então eu fiz 29 anos essa semana, terça-feira. Então faz 29 anos que eu estou dentro da igreja, mas mesmo eu que cresci dentro da igreja, mesmo eu que cresci, a igreja aqui abriu as portas e minha avó e meu avô já entraram dentro e eu dentro também, e a gente está aqui há quase 20 anos já, mesmo eu passei pelos mesmos processos que a Maiara vai passar, ou que ela está passando.
Mesmo aquele que cresce dentro da igreja, mesmo aquele que nasce dentro da igreja, ele precisa passar pelo processo que é o aprendizado, que é o processo de crescimento espiritual. Nós precisamos entender que mesmo a irmã que já tem 40 anos de convertida, 40 anos que ela vem à igreja, 40 anos que ela é crente, mesmo o Motinha, que já fazia sei lá quantos anos que o Mota estava na igreja, ele contava, né, sempre falava do tempo que ele tinha de convertido, de batizado com o Espírito Santo. Mesmo esses irmãos, eles precisam crescer espiritualmente. O crescimento espiritual, ele não é algo que para. Diferente do nosso corpo físico, que na medida que nós chegamos aos 20, 21 anos de idade, nós paramos de crescer. Diferente do nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual nunca deve parar. Nós precisamos compreender que o processo de crescimento, ele é algo natural. E que quando nós não estamos crescendo, nós estamos morrendo. Em comparação com o nosso corpo físico, que é este corpo que está aqui presente, que está que nós olhamos para o espelho e vemos, que os nossos olhos alcançam, este corpo aqui, quando ele para de crescer, ele começa a envelhecer. E o envelhecimento é o que? Senão o processo de degradação, o processo de morte acontecendo. Se você for analisar cientificamente, o nosso corpo, quando ele para de crescer, quando nós paramos e terminamos o nosso desenvolvimento ali, nessa faixa dos 20, 22, 23 anos, quando o nosso corpo já não se desenvolve mais, ele começa a perder células, as células do nosso corpo começam a morrer. É por isso que quando você se corta, quando você é criança, quando às vezes você cresce, a cicatriz nem fica. Quem já se machucou quando era criança, gravemente, e hoje não tem nem a cicatriz mais? Muitos de nós. Por quê? Porque o nosso corpo ele está num processo de crescimento. As células elas estão se renovando a todo momento. Estão gerando novas e novas células. E o saldo dessas células é sempre positivo. Já quando nós alcançamos a idade de 21, 22, 23 anos, se você se cortar, o ferimento, a cicatriz fica para o resto da vida. Estou errado? O resto da vida. Às vezes você pega uma criança, uma vez tinha uma criança lá em casa, e aí o menino estava brincando na rede, mas ele estava brincando na rede de balanço, né? Porque criança, quando ela sobe na rede, ela acha que é balanço. Estava brincando na rede, ele e meu irmão virando, e ele virando mortal na rede, a rede virando, e ele com a rede fechadinha assim. E aí o que aconteceu? A rede, a hora que subiu, abriu, e ele caiu de cara no chão. Bateu a cara e cortou aqui, né? Como que era o nome do menino? Eu não lembro o nome do menino. Que a tia Lúcia cuidava dele. E aí, ele cortou aqui. Criança, cortou aqui, machucou tudo, mas criança não vai nem ficar marca, não vai nem ficar cicatriz. Talvez fique um risquinho, alguma coisa para lembrar ele. A questão que nós precisamos entender é que o nosso corpo físico, ele reflete muito bem esse aspecto do corpo espiritual. Quando nós paramos de crescer espiritualmente é porque nós estamos morrendo. Se você parou de crescer espiritualmente, você está morrendo na fé. O seu corpo espiritual está morrendo. O processo de crescimento espiritual, ele nunca pode parar. Se você tem 40, 50, 60, 70 anos de crente, mesmo assim,
você deve estar em busca de crescimento espiritual, porque esse crescimento nunca pode parar. Diferente do nosso corpo físico que para, o corpo espiritual, ele pode continuar jovem para sempre. Ou vocês acham mesmo que vocês vão chegar lá no céu? Porque tem uns irmãos que acham que vai chegar lá no céu e vai ficar cantando 24 horas, é isso ou não é? Vai ficar lá igual os anjinhos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É assim? Quem acha que vai ficar dessa forma lá no céu, primeiro, não lê Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada nos mostra lá no livro do profeta Isaías, que quando nós estivermos lá, juntos com Deus, nós vamos olhar uns para os outros e dizer assim: vamos e ouçamos a palavra de Deus, da boca de quem? Do próprio Senhor. Nós lá no céu vamos continuar o crescimento espiritual que nós tivemos aqui na terra. Alguns vão chegar no céu, se nós fôssemos olhar no aspecto físico, alguns chegarão no céu já mais crescidos, mais fortalecidos. Outros vão chegar no céu ainda criancinhas. Porque o povo de Deus nos dias atuais, se nós olhássemos espiritualmente para a igreja, se nós conseguíssemos medir o crescimento espiritual da igreja, nós veríamos como se fosse uma sala de aula de crianças. Nós estaríamos olhando para um jardim de infância. Porque a igreja de Deus, nos dias atuais, as pessoas não estão mais preocupadas em buscar crescimento espiritual. São todos criancinhas, todos pequenininhos, todos espiritualmente nenenzinhos, ainda tomando leitinho, ainda bebendo, ainda na mamadeira. Se a gente olhasse espiritualmente a igreja lotada, mas espiritualmente, se nós conseguíssemos olhar o crescimento espiritual, nós veríamos pequenas plantinhas verdinhas, porque nós não estamos crescendo espiritualmente. Quem não cresce espiritualmente, qualquer vento leva embora. Você já parou para conversar com uma pessoa que ela saiu da igreja? Você já parou para ouvir os principais motivos que fazem as pessoas saírem da igreja? A maioria deles são motivos fúteis. Ai, porque o pastor, ele tal dia pregou, e aí ele me ofendeu. Ai, porque o irmão se levantou contra mim, e eu era líder, e não sei o que. Todos motivos fúteis. Por que, Lucas, que essas pessoas, elas pararam? Porque elas desistiram? Porque não houve crescimento espiritual nelas. Olha a parábola do semeador. Jesus mostra como funciona o crescimento espiritual dentro de nós, através da parábola do semeador, nos comparando a uma semente. A Bíblia Sagrada diz que o semeador sai a semear, e aí a Bíblia vai mostrando os terrenos aonde a palavra vai caindo, onde essa semente vai caindo, e ela vai falando sempre: olha, não tinha raiz, olha, quando caiu ali entre os espinhos cresceram e sufocaram. Mas qual é a que cresce? É aquela que cai em raiz, em terra boa, em terra funda, de maneira que a árvore possa crescer, de maneira que ela possa criar raízes. É assim que funciona o crescimento espiritual. Você só vai resistir às situações
situações que aparecerem na sua vida e as questões que aparecerem dentro da sua igreja, se você for maduro espiritualmente. Tem pessoas, irmãos, nós precisamos chegar nesse nível de maturidade espiritual. E eu hoje já começo a observar dentro da minha vida esse tipo de tentativa, pelo menos, de chegar nessa maturidade, de saber com quem você pode falar certas coisas, a capacidade de medir a maturidade da outra pessoa. Será que essa pessoa ela é capaz de escutar isso e sobreviver? Porque tem pessoas que, dependendo daquilo que você fala para ela, a pessoa ela balança. Ela pode até acabar perdendo a fé por causa que ela não tem maturidade espiritual. Então, ao longo desses dias, nós vamos trabalhar a respeito desse tema, e eu vou te mostrar os caminhos para que você cresça e amadureça espiritualmente. Eu quero que você saia daqui e dentro da sua mente você vai ter o seguinte objetivo: eu quero me tornar um gigante espiritualmente. Eu quero me tornar alguém grande espiritualmente falando. Eu quero que eu cresça espiritualmente a tal ponto de que eu possa fazer com que outras pessoas cresçam através de mim, através da minha vida. Porque esse é o nosso papel. Se eu cheguei aonde eu estou espiritualmente falando, não que eu seja melhor do que alguém aqui, mas se eu cheguei aonde eu estou espiritualmente falando, quem está lá atrás eu tenho que puxar para que venha junto comigo. Porque esse é o nosso papel. Aquilo que eu aprendi eu tenho que compartilhar. Aquilo que me ensinaram eu tenho que passar para os outros. Aquilo que eu sei eu tenho que ensinar para a Maiara, eu tenho que ensinar para o Gilberto, eu tenho que ensinar para a Tatiane, eu tenho que ensinar para o Eduardo. Por quê? Porque é só assim que nós vamos ter uma igreja saudável. É só assim que nós vamos ter uma igreja madura. É só assim que nós vamos ter uma igreja de pessoas verdadeiramente fortes. E que não vai ser qualquer evento, não vai ser qualquer situação que a pessoa vai sair da igreja, que a pessoa vai embora. Por quê? Porque tem maturidade, tem crescimento espiritual. A primeira área que nós precisamos crescer espiritualmente são 4. A primeira área que vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente é o estudo bíblico. É o conhecimento da palavra de Deus. Não existe maturidade espiritual sem conhecimento bíblico. Às vezes você encontra pessoas já vividas dentro da igreja, pessoas que estão há 10, 15, 20 anos dentro da igreja. E aí você fala para ela algo simples, ou faz uma pergunta básica a respeito da fé, a respeito da fé dela, do que ela acredita, qual que é a visão dela, e ela não tem nenhuma. Sabe o que é isso? Não cresceu espiritualmente. Continuou pequenininho, criancinha, continuou nenenzinho. Cadê a menininha? Traz ela aqui para ela me ajudar na aula. Tá comendo, tadinho. Vem cá. Vem aqui. Vou te ajudar. Vem cá. Não chora não. Olha só essa criancinha aqui. Vocês estão vendo ela? Vocês acham que tadinha, ela tá puxando a mãozinha, ela quer comer. Vocês acham que o alimento que a gente dá para ela é o mesmo alimento que vai me sustentar? Domingo nós vamos entregar feijoada, não vai?
Você acha que ela vai bater uma marmitona de feijoada? Se ela fizer, ela vai passar mal. Tem crentes, irmãos, que ainda estão como ela. Ele não pode comer uma caldeirada de feijoada, porque senão ele passa mal. E a feijoada que eu estou falando aqui é questão de ensino bíblico, é questão de conhecimento bíblico. Nós precisamos entender que a primeira etapa para que a gente comece a crescer espiritualmente, nós precisamos fazer com que a nossa mente, com que o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus cresça. E como que eu faço para crescer no conhecimento bíblico? Primeira coisa, ela fala? Ainda não, né? Mais ou menos. Como uma criança aprende a falar? Como? Ouvindo. O pai está lá, conversa com a mãe. Aí tem pai e tem mãe, antigamente se fazia isso, né? Para que a criança aprendesse a falar papai e mamãe, o que o pai fazia? Começava a chamar a mãe de mãe, e a mãe começava a chamar o pai de pai, não era assim? Então a mãe chegava no pai e falava assim, pai, e o pai chegava na mãe e falava, mãe, e era assim que eles se tratavam. Para quê? Para que a criança, escutando, ela aprendesse a falar papai e a falar mamãe. Tem casal que os filhos já cresceram e continuam ainda chamando de pai e chamando de mãe. Os casais mais antigos eram dessa forma. Porque uma criança, ela aprende por assimilação. Uma criança, ela só aprende porque alguém ensinou para ela, porque alguém mostrou para ela. Então o primeiro passo para nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus é você ter referências. Você precisa ter pessoas que te ensinam a palavra de Deus. Você precisa ter pessoas que te mostrem o caminho das pedras na palavra de Deus. Isso pode ser um pastor, pode ser um professor, pode ser um líder, mas tem que existir referência. Lucas, hoje eu ensino, hoje eu dou aula, hoje eu prego, mas eu continuo ainda tendo as minhas referências. Lá no início, quando eu comecei, eu não sabia nada, com 14, 15 anos de idade, o que eu sabia de Bíblia era a historinha que meu pai me contava, que minha avó me contava. E quando eu fui me aprofundar na palavra de Deus, entender mais a respeito da palavra de Deus, eu fui buscar pessoas que entendiam para que elas me ensinassem. Mas para isso você precisa ter essas referências. Pessoas que entendam da palavra de Deus e que vão te mostrar os caminhos certos. Você acha? Vocês que leram a Bíblia aí, alguém que já leu aí a história de Jó? Quem já leu o livro de Jó aqui? Levanta a mão. Você acha mesmo que se a Maiara chegar para mim e falar, Lucas, que livro da Bíblia você me recomenda a ler primeiro? Você acha que eu vou virar para a Maiara e vou falar para ela ler Jó? Você acha que eu vou chegar na Maiara e falar, Maiara, começa por Isaías? Irmão, seja quem já leu Jó, Jó para mim tinha que ter só 5 capítulos e o último. Porque Jó, do capítulo 6 até o penúltimo capítulo de Jó, irmãos, só crente cheio do Espírito Santo mesmo para ler. Quando eu ia fazer minhas leituras bíblicas, sabe aquela que você faz de começo de ano? Todo dia tem que ler 3 capítulos da Bíblia, né? Não era assim? Todo dia 3 capítulos da Bíblia. Quando eu chegava em Isaías, irmão, sabe quando a leitura esfria, que você fala, não vai mais, parece que empacou? Era assim. Você acha que eu, sabendo disso, eu vou falar para ela começar a leitura bíblica dela lá em Isaías? Que eu vou falar para ela começar a leitura dela em Jó? De maneira nenhuma. Eu vou falar para ela o seguinte, olha, começa lá em João,
começa lá em Mateus, começa lá em Marcos, começa lá em Lucas, vai até Atos dos Apóstolos, depois se você quiser volta lá em Gênesis, aí você lê o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, lê esses daí, aí depois você começa os livros históricos, e aí depois se você quiser fazer um plano de leitura bíblica mesmo, depois que você leu tudo isso daí, você aguenta ler a Bíblia. Vai lendo de pouquinho, de pedacinho. Então você precisa de pessoas que mostrem para você o caminho, que mostrem para você como é que você vai começar. Como que foi que você aprendeu a ler? Você aprendeu a ler sozinho? Não teve um professor que te ensinou o A, o B, o C, que te ensinou a juntar as palavras, formar sílaba, que te ensinou a juntar sílaba e formar palavra. Então, dessa mesma maneira, você precisa ter mestres, professores, referências. Até os dias de hoje, eu ainda tenho minhas referências. Eu ainda tenho homens que eu hoje já, talvez de outra maneira, através de livros, através de internet, através de enciclopédia, através de outras formas, que eu abro e que eu sei que esses homens vão ter uma palavra que vai me ensinar. Tem um pastor que morreu, vou citar ele porque é uma das pessoas que eu disse que eu vou ler todos os livros dele, até o final da minha vida ainda vou ler todos os livros dele, e agora graças a Deus, mas agora ele morreu e parou de escrever, então eu vou conseguir, mas é o pastor Timothy Keller. Pastor Timothy Keller tem uma obra vasta, e cada livro que você pega dele é um ensinamento profundo, são lições profundas, são ensinamentos que eu guardo na minha alma. Esses dias eu estava lendo o Deus Pródigo, e tem uma frase no Deus Pródigo que essa frase ela arde dentro do meu peito e dentro da minha alma, que é quando ele diz: se você perguntasse para o pai do filho pródigo de qual dos dois filhos ele estaria do lado, ele responderia: nenhum, porque nenhum deles está do meu lado. Essa palavra, irmão, está lá cravada na alma. Isso norteia a minha vida. Mas o que é isso? São pessoas que estão me ensinando o caminho que eu devo andar, o que eu devo fazer. Depois que você encontrou essas referências, você precisa se dedicar na leitura da palavra de Deus. Todo cristão, pelo menos uma vez na vida, deveria ter lido a Bíblia toda. Eu não me conformo. Alguém me dizer: eu tenho 20 anos de igreja e eu não li a Bíblia toda, eu fico chateado. Isso é uma tristeza para nós. Tem pastores que não leram a Bíblia. Isso é uma tristeza para nós. A leitura da Bíblia Sagrada, ela tem que fazer parte da nossa vida. Mesmo que você não vá, Lucas, mas eu não consigo ler a Bíblia toda ainda. Não tem problema, faça o seguinte: saia lá do livro de Salmos, porque tem crente que ele só lê Salmos. Você vai lá na casa dele lá e fala: não, eu leio a Bíblia todo dia é um salmo. Salmo é bom, Lucas? É bom, só que você precisa comer outro alimento. Vai lá para Mateus, leia a história de Jesus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Tem crente que está 25 anos dentro da igreja e não sabe que dentro da Bíblia tem 4 histórias de Jesus. Esses dias, eu era criancinha, eu tinha 15 anos de idade, eu cheguei num pastor e perguntei para ele: pastor, deixa eu perguntar um negócio pro senhor. Eu estava começando a ler a Bíblia aqui, e eu percebi que tem 4 histórias de Jesus na Bíblia. Você sabe o que ele me respondeu? Eu perguntei para ele: por que tem 4 histórias de Jesus na Bíblia? Você sabe o que ele me respondeu? Ele falou: não, Lucas, é porque Jesus é o astro da Bíblia.
tem 4 histórias de Jesus, porque a Bíblia tem que ser de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, falando de Jesus. Olha só que resposta absurda. Lucas, por que tem 4 histórias de Jesus na Bíblia? Porque cada história foi escrita para um povo diferente. Mateus foi escrito para os judeus. O livro de Lucas foi escrito para os romanos. O livro de Marcos foi escrito para os gregos, para os gentios. E o livro de João foi escrito para a igreja. Nós precisamos, irmãos, nos dedicar nesta leitura bíblica. E Lucas, como é? Lucas, eu leio a Bíblia e não entendo. Já chegaram para mim e falaram isso. Leio a Bíblia e não entendo. Irmão, sabe por que você lê a Bíblia e não entende? Sabe por quê? Porque você está lendo na versão errada. Você lê a Bíblia e não entende porque você está lendo essa Bíblia aqui, ó. Ark, Almeida, revisada, corrigida, ou NVI, nova versão acho que é internacional. Ou está lendo na King James. Você está lendo na Bíblia errada. Você está lendo na versão errada. Se você quer comprar uma Bíblia para você ler, você tem que comprar na linguagem de hoje. E já tem Bíblia na linguagem de hoje em dia, na linguagem atual. Você imagina você chegar lá quando você chegar lá em Gálatas, que o apóstolo Paulo fala que se alguém entregar um outro evangelho, uma outra mensagem que seja anátema, tem irmão que fica, meu Deus do céu, o que é anátema? Ou você está chegando lá em João, e aí ele fala assim, a respeito da concupiscência. Tem irmão que fala, mas o que é isso? O que é concupiscência? Por que você está lendo na Bíblia errada, irmão? Você tem que ler na versão atual. Se você tem dificuldade, você tem que ler na versão atual, na linguagem de hoje. Você tem que ir lá na livraria, na Paz Cristã, na Romana, no Sebo, sei lá onde você vai, chegar lá e falar para o camarada, eu quero uma Bíblia na linguagem de hoje. E aí, ao invés de estar lá escrito anátema, vai estar escrito maldição. Maldição, você sabe o que é? Então, maldição, você sabe o que é? Em vez de concupiscência, vai estar escrito o que? Desejo da carne. Você sabe o que é desejo da carne? Então, é concupiscência. Pode falar. Porque ninguém falou para você isso que eu estou falando aqui. Lucas, eu leio a Bíblia e não entendo. Porque você está lendo na versão errada. Você não pode achar que você vai abrir aqui e você vai ler uma palavra e você vai ter um entendimento dela igual a irmã falou, tinha que ler com o dicionário do lado. Essa Bíblia aqui, essa versão, é para você trazer no culto, para você ler com os irmãos. O irmão Gilberto falou aqui, nossa, eu quero comprar até a Bíblia do culto, né, que é a versão igual que os irmãos usam. Por quê? Porque essa daqui é a Bíblia que a gente usa para a gente fazer a leitura. Mas para você estudar na sua casa, ler na sua casa, você tem que ler na linguagem de hoje. Outra coisa, não só ler a Bíblia, não, fazer anotações de qualidade. Quando você estiver lendo tem alguém aí com a Bíblia toda cheia de anotação, hein? Pega aí, dá aí, irmão. Tem bastante? Olha só, você gosta de marcar tudo que você já leu nessa marca. Eu vou te ensinar onde você está errado, tá bom? Você gosta, né? Mas eu vou te ensinar bem, tá? Bom, vocês estão vendo aqui, olha só, as marcações da irmã Marisa, está aqui. Eu mesmo já fiz isso aí. Marcação. Lucas, é ruim? Hoje, eu estou falando a respeito do quê? Crescimento. Estou falando a respeito de crescimento na palavra, não estou? No conhecimento, não estou? Eu já fiz isso daqui. Eu tinha um monte de Bíblia marcada. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Marisa, vem aqui.
Marisa, você joga essa Bíblia fora? Por que você não joga fora? Eu entendo. Por causa das marcações, não é? Mas eu entendo. Você entende também o que você lê, né? Mas você não sente falta das marcações? Se você pegar uma outra Bíblia igual essa aqui, eu te dou uma igualzinha, você troca? Não troca. Eu já sei certinho. Porque ela já marcou. Lucas, como que é a sua Bíblia? Está aqui, ó. Tem alguma marcação aí? Essa Bíblia é até nova, mas já faz um tempo que eu estou com ela. Mas tem alguma marcação? Não tem. Por quê? Porque, irmãos, o correto é você não marcar na Bíblia. Porque um dia, irmão, você vai jogar sua Bíblia fora. Sua Bíblia vai molhar. Um dia, a minha Bíblia pegou chuva, certo? Choveu na Bíblia. Eu vim para o culto, estava chovendo, a Bíblia molhou toda. E aí eu tinha as marcações igual a da Marisa, principalmente com aqueles marca-textos. Irmão, minha Bíblia virou um negócio. Parecia um arco-íris, minha Bíblia. A partir daquele dia, irmão, eu parei de fazer marcação em livro e na Bíblia. Sabe o que você tem que fazer? Compre um livro, compre um caderno, ou aqueles irmãos que são mais modernos, essa mocidade mais nova, marque num aplicativo no celular. Pegue um aplicativo do celular de marcação de nota, marque no aplicativo no celular ou no computador, marque num caderno, mas cuidado com marcação da Bíblia. Ah, Lucas, mas é ruim? Não. Mas se um dia você precisar trocar sua Bíblia, você vai sentir falta das marcações. Você sabe minha esposa ela tem uma Bíblia rosa lá em casa. A Bíblia está, irmãos, pela hora da morte. E aí eu falei para ela, amor, você já tem a Bíblia nova, por que você não joga essa Bíblia fora? Você sabe o que ela me respondeu? Porque aqui que estão as minhas marcações. Você entendeu? Você pegou? Ó, a Maiara já não vai cometer esse erro. Se um dia ela perder a Bíblia dela no culto, a Maiara não vai chorar. Por quê? Porque as anotações dela não vai estar na Bíblia. Você tem que fazer as suas anotações enquanto você estuda a Bíblia, em algum lugar onde você consiga deixar guardado para sempre. Ou num caderno de anotação, onde você vai e revisita aquele caderno, e está lá as anotações. E outra coisa, a Bíblia, irmãos, ela não tem espaço para marcação. Aí alguém pode até falar, mas Lucas, tem até uma Bíblia agora que ela tem do lado lugar para marcar, e embaixo lugar para marcar. Tem ou não tem? Tem, não tem? Então, só que, irmãos, o espaço ali é pouco. O espaço ali é pequeno. Quando você for fazer uma anotação, quando você for fazer uma marcação na Bíblia, você precisa anotar toda a lógica que te fez chegar naquela conclusão. Porque às vezes você marca uma palavra, coloca lá uma palavra, circula a palavra, marca o texto, daqui 3, 4 anos, você passa lá e fala, mas por que eu marquei isso aqui? Marisa? Às vezes acontece, né? Por que eu marquei isso aqui? Aí essa palavra aqui, por que eu circulei ela? Por quê, irmãos? Porque Deus falou com você naquele momento a respeito daquilo ali, só que você não anotou, você esqueceu. Você não anotou a linha lógica que te fez chegar até ali. Às vezes você circulou aquela palavra, mas você não anotou dizendo, eu circulei essa palavra aqui por causa disso. Você consegue compreender? Quando você for fazer a sua leitura bíblica, as suas anotações têm que ser de qualidade. Por quê? Porque futuramente, quando você for olhar suas anotações, você vai conseguir compreender toda a lógica que você fez até chegar àquela conclusão. É assim que se estuda a palavra de Deus. Eu não consigo entender uma pessoa que fala, eu leio a Bíblia e ela não faz anotação nenhuma. Ou a pessoa ela vem num estudo e ela não faz anotação nenhuma. Meu celular está aqui, eu faço minhas anotações todas no celular. Aqui. Eu tenho uma parte aqui, um WhatsApp aqui que eu falo comigo mesmo. Eu mando mensagem para mim mesmo. Porque às vezes eu estou aqui no culto, aqui você vê eu pegando o celular e escrevendo alguma coisa. Eu não estou mandando mensagem para ninguém. Minha esposa está aqui, minha avó está aqui, meu avô está aqui.
Está todo mundo que eu preciso falar, está aqui. Até minha sogra. Está todo mundo aí. Então, se você vê no celular escrevendo alguma coisa, você pode ter certeza, Lucas está anotando alguma coisa que ele não sabe e que ele aprendeu agora. Às vezes, o que eu estou anotando não é nem o que a pessoa falou. Às vezes é o que ela deixou de falar e que eu processei e falei, opa, isso aqui é interessante. E eu aprendo às vezes com aquilo que a pessoa não fala. E eu deixo anotado. Depois, eu pego aquilo que eu anotei, aí eu chego em casa e eu tenho um aplicativo lá, de notas. Aí eu vou lá no meu aplicativo e escrevo. Esses dias eu estava levantando lá de estudo bíblico. Quantas notas de estudo bíblico eu tenho lá? Acho que tem mais de 180. Pregação deve ter mais de 80. Pregação, está lá, escrito. Está lá no aplicativo de notas. Quando eu vou ler a Bíblia, ou quando eu vou ler um livro, eu não vou lá e marco o livro, e marco a página do livro, não. Eu vou lá no meu aplicativo de notas e escrevo a nota, escrevo aquilo que eu quero escrever. Pego uma parte do livro, aquela frase que eu quero escrever, escrevo lá a parte do livro, coloco lá, falando que aquela parte está em página tal, não sei o que, e anoto aquela reflexão que eu tive. Se eu pegar para você aqui, eu abro para você aqui os últimos livros que eu li, e eu tenho todas as notas aqui, e eu consigo lembrar, fazer um mapa mental de todo aquele livro. O último livro que eu li está aqui, Sansão. Eu pego o livro, na verdade, fala de Sansão, né? O livro se chama Sansão e o Amor Invencível, do pastor Emílio Garofalo. Aqui as notas, todas elas. Consigo ter um mapa certinho do livro, por quê? Porque as minhas notas estão todas aqui. A nossa mente, ela esquece. É por isso que nós precisamos anotar, mas anotar com qualidade, para que depois você consiga fazer a sua mente lembrar. Vocês estão entendendo? Quem já faz isso aqui? Ninguém? Você já faz isso? Né? Outra coisa, irmãos. Uma segunda lição que eu aprendi e que eu posso te falar com plena certeza. A primeira lição que nós aprendemos é o quê? Para você aprender a palavra de Deus, você precisa de professores, você precisa de mestres. A segunda lição que nós aprendemos é que nós precisamos fazer a anotação de qualidade na hora que nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica. Terceira lição e a última, para nós aprendermos como nós podemos crescer no conhecimento. Não se enxergue de forma negativa. Lucas, o que isso tem a ver? Isso é importantíssimo. Você já viu aquela pessoa que ela fala, eu não consigo aprender, eu não consigo entender porque eu sou burro, porque eu não consigo, porque eu não entra dentro da minha cabeça, eu não entendo, não dá certo, não dá. Você já viu pessoas dessa forma? Você sabe por que essas pessoas não aprendem? Por que elas não entendem? Porque elas não compreendem? Porque quando você fala que você não é capaz, o seu cérebro se perde. Quando você fala, eu não consigo aprender, eu não consigo entender, seu cérebro se perde. Eu percebi isso quando eu estava na faculdade. Eu sempre fui na faculdade, sempre tive notas muito boas, principalmente ali no início. Depois no final, quando começou aquela baderna de matéria técnica, eu meio que larguei até mão. Aí era só nota para passar de ano. Mas quando no início, que eu estava com aquelas matérias que eu amo, que são da parte de exatas, cálculo, física, sistemas dinâmicos e tantas outras matérias maravilhosas, que são matérias que eu gosto, né, da parte de exatas. Quando eu estava na faculdade, nos primeiros 2 anos e meio, top, só notona boa, 9, 10, 8, só nota top. Até que chegou um dia que foi Física 2. Quem fez ou conhece alguma coisa da parte de exatas, aí, ou quem cursou alguma faculdade de engenharia, alguma coisa assim, ou na área de exatas, sabe? Física 2, para mim, é a pior matéria que existe. A pior matéria que existe. A
A mais difícil de todas. A mais complicada de todas fisicamente. E eu ainda dei sorte de pegar o pior professor de todos. Camarada, ele era grande, formado no ITA, no Instituto de Tecnologia Aeroespacial, Aeronáutica, alguma coisa assim. Doutor em física. O camarada, ele chamava a gente de burro só quando ele escrevia na lousa. Escrevia na lousa, não entendia nada. Ele enchia a lousa, não entendia nada. Você olhava, parecia que era um monte de borrão, né? Não entendia nada. Eu sentado, eu sempre sentei na primeira carteira, na primeira cadeira, e eu olhava para a lousa e eu falava assim, rapaz, mas eu não estou entendendo nada. O que esse cara está falando? Ele chegou no primeiro dia de aula e ele falou assim, eu acho bom vocês estudarem. Porque no semestre passado eu só passei 6. Então eu acho bom vocês estudarem. E ele começou a dar matéria. Um dia, ele chegou lá na aula e ele falou assim, hoje eu vou ensinar vocês a calcular o centro de massa de uma lua, se fosse uma lua, um desenho de uma lua, de uma meia lua. E ele falou, vou ensinar vocês a calcular isso aqui através de derivada. E foi. Quando ele terminou, acho que ele encheu umas 3 lousas daquilo lá, ninguém sabia absolutamente nada. Ninguém. Quando ele deu a lista de exercício para a gente fazer, ele entregou a lista de exercícios e ele falou assim, é bom vocês resolverem toda a lista, porque esses exercícios aí vai ser igualzinho os da prova. Quando a gente pegou a lista para resolver, ninguém conseguia resolver os exercícios. Contrataram um professor de física do Senai. Falaram assim, vamos contratar esse camarada aqui que ele vai saber. Teve exercício da lista que ele não sabia. E a gente lá. Até que eu peguei e falei, não é possível. Não estava entendendo nada, não estava compreendendo nada, todo mundo reclamando, ninguém consegue aprender nada, ninguém entende nada, ninguém sabe resolver exercício nenhum, ninguém consegue entender nada. Eu falei, não é possível. Essa daí eu dancei. Até que eu peguei a lista de exercício do camarada e fui, não entendia nada, e fui. E eu percebi que eu só ia passar a entender quando eu parasse de falar que eu não era capaz de entender. Eu sempre me enxerguei como capaz de aprender qualquer coisa, com dedicação. Se você me der 3 meses, eu aprendo qualquer coisa, te ensino qualquer coisa, porque eu vejo a minha mente dessa forma. Eu enxergo para mim e falo assim, não, eu sou capaz de absorver qualquer conhecimento, vem em mim, e quanto mais difícil for, mais eu gosto. Vem! Vejo minha mente como se fosse uma esponja, vem em mim, que quanto mais complicado, mais ali que eu prefiro mesmo. E eu não estava entendendo e meu cérebro se fechou. E eu falava, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não compreendo. Até que eu passei a mudar minhas palavras. Falei, não, eu vou conseguir. Eu vou entender. Eu vou compreender. Eu vou conseguir entender. Eu vou fazer essa lista. Eu vou fazer ela, eu vou fazer a prova, eu vou passar, vou tirar nota, eu vou conseguir compreender. E fui, irmãos, quando eu comecei isso daí, irmãos, as coisas se abriram. A lista que eu não conseguia responder, eu respondi toda, deixei um exercício para trás. Tudo, respondi tudo. Resolvi ela, e não resolvi ela só uma vez, respondi ela mais de 10 vezes. Às vezes eu pegava a lista de exercício, e o meu passatempo no meu final de semana era pegar a lista de exercícios e falar, eu vou responder ali em 1 hora, e pegava e ia, em 1 hora eu respondia e fazia a lista. No final do semestre, só passaram 6, de novo, mas meu nome estava na lista dos que passaram. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que nosso cérebro, que a nossa mente, ela é capaz de aprender qualquer coisa, desde que a gente se dedique para fazer. Se você se debruçar na palavra de Deus, Lucas, mas eu não entendo, Lucas, mas eu não compreendo, Lucas, mas eu não consigo, mas se você se debruçar e falar, eu vou conseguir entender, eu vou conseguir compreender, eu vou gravar as histórias bíblicas na minha cabeça, eu vou entender a Bíblia Sagrada, você vai passar a entender.
Se você tiver os mestres, as pessoas que vão te ensinar os caminhos das pedras da forma correta, se você ler a palavra de Deus e fazer anotações com qualidade, e se você se enxergar capaz, você pode tudo na sua vida. Você consegue aprender a palavra de Deus, você consegue crescer espiritualmente. Para isso, para aprender e para crescer na palavra de Deus, você precisa se dedicar. Às vezes você vai precisar até gastar. Eu no começo do ano falei para minha esposa, falei, amor, eu queria tanto fazer uma faculdade de teologia. Ela falou, não vai fazer não. Porque vai gastar e a gente tem um terreno e tem não sei o que, e tem não sei o que. Mas eu queria. Não, deixa eu dar mais pra frente. Às vezes você tem que gastar, às vezes você tem que investir. Você vai ter que ir lá na livraria, vai ter que comprar uns bons livros para você ler, para você aprender. Se você chegar no nível de você precisar de uma enciclopédia bíblica, você sabe quanto custa a mais baratinha? R$300. Tem que investir, tem que gastar, tem que comprar. Se você quer crescer no conhecimento, você tem que começar a montar a sua bibliotequinha de livros bíblicos, de ensinamentos bíblicos, de devocionais diários. Para isso você tem que investir, para isso você tem que estar à disposição de fazer. Ninguém aprende nada, ninguém evolui em nada, ninguém cresce em nada, que não existe dedicação. Você só cresce naquilo que você se dedica. E se você não está crescendo no conhecimento da palavra de Deus, é porque você não está se dedicando. Você precisa vir na escola dominical, você precisa vir nos cultos de ensino da palavra de Deus, você precisa na sua casa colocar pregações. Olha minha avó aí, dorme e acorda com o Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes é mais marido da minha avó que o meu avô. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Então, por quê? Porque ela está se dedicando no crescimento e no conhecimento da palavra de Deus. É assim que nós crescemos. Você tem que colocar pregação. Você está ali, coloca uma pregação para você ouvir, um ensino genuíno da palavra de Deus. Vai lá, coloca lá o Lucas Macedo, lá devocional, lá. Veja o devocional lá do Lucas Macedo, esse irmão abençoado. Fazendo um jabá, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Ah, mano, dá pra descer cultura aqui, ó. Assista. Pessoas que vão transmitir para você conhecimento. Pessoas que vão te ensinar algo. Irmão, você tem que entender o seguinte. Se você olhar para o seu passado, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, ou para o ano passado, e você é a mesma pessoa hoje, você não está crescendo. Eu, que dou aula há 13 anos, dou aula há 13 anos já, ensinando a palavra de Deus há 13 anos, comecei com os jovens, depois fui para os adultos, estou aqui até hoje, dando aula para os adultos. Um dia, quem sabe, eu vou dar aula para os velhinhos, cabeça branca. Eu me arrependo amargamente de um monte de coisa que eu falei no passado. Mas por quê? Porque eu cresci. De muita coisa que eu falei, que hoje eu falaria de outra forma. Às vezes não foi que estava errado, era a forma como foi falado. Foi o jeito que foi tratado. Lembra que eu falei para vocês que você chega num nível de maturidade onde você começa a medir a maturidade das pessoas e aquilo que elas podem ouvir? Eu no passado, quem me conheceu no passado aí, quem está aqui há bastante tempo, lembra o que eu gostava? Eu gostava de polêmica. Meu negócio, minha aula, o povo gostava de vir, a sala lotava porque eu gostava de ver o circo pegar fogo. Meu negócio era esse, Gilberto. Eu não via, a hora que eu vi a oportunidade, uma lição, que eu falava, nossa, essa lição aqui eu vou jogar no vento, aí os irmãos vão se degladiar, eu não precisava nem dar aula. Ó, tinha o Geraldo,
tinha um monte de irmão aí, tinha um Sullivan, tinha um monte de irmão aí, que eu só jogava no vento. Eu nem dava aula mais, eu só ficava assistindo os irmãos, se degladiando, só falando texto bíblico, que não sei o que, não, que essa visão, que não sei o que. Meu negócio era esse, eu gostava disso daí. Gostava de polêmica. A sala era lotada. Nós fazia aqui EBD, aqui tinha 60, 50, 40 irmãos. Quando tinha pouco, tinha 40 irmãos. Mas o que? Polêmica. Gostava de ver o circo pegar fogo. Hoje, irmãos, quando eu vou preparar um ensino, quando eu vou preparar um estudo, quando eu vou preparar uma mensagem, o que eu mais fujo é de polêmica. Eu não quero polêmica. Eu quero crescimento. Eu quero que quem esteja me ouvindo aplique aquilo que eu estou falando na vida dela e que aquilo traga resultado para a vida dela. Eu quero que a pessoa, quando ela estiver lá na casa dela, que ela faça alguma coisa, eu quero que ela lembre e fale, nossa, mas o Lucas falou o contrário para eu fazer. E eu começo a ver isso. Começo a ver isso principalmente com as pessoas que eu convivo. Eu falo as coisas para as pessoas e aquilo fica marcado dentro do coração delas. E quando elas fazem alguma coisa, elas lembram, opa, mas o Lucas falou tal coisa. É isso que eu quero que as pessoas fiquem marcadas pela palavra de Deus, porque é isso que traz o crescimento para a vida das pessoas. Amém? Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Então fique de pé, vamos lá. Aleluia. Eu quero repreender na sua vida todo pensamento negativo a respeito do seu entendimento da palavra de Deus. Eu não sei, irmão, se isso é você que está lançando ou se é o inimigo que está lançando, mas tudo aquilo que está travando o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus hoje vai cair por terra. Se for alguma trava mental, vai cair por terra. Se for alguma trava do maligno, vai cair por terra. E haverá crescimento espiritual na sua vida, porque você vai crescer na palavra e no entendimento da palavra de Deus. Eterno Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu quero orar agora por essas pessoas que estão aqui, papai querido, com o objetivo de aprender a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, com o objetivo de crescer, Senhor Jesus, espiritualmente. Eu sei, papai querido, que muitos têm dificuldade e acham, Senhor Jesus, que não são capazes, mas em nome do Senhor Jesus, que caia nesta noite por terra toda dificuldade, toda trava mental, toda trava espiritual, tudo aquilo que está prendendo os seus servos e interrompendo o crescimento do seu povo. Em nome do Senhor Jesus, o seu servo irá aprender a Tua palavra, irá aprender mais de Ti, irá crescer espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Amém.